Ação imediata de volta, eu já estou aqui com o advogado Dr. Turola, que vai esclarecer aí dúvidas, né, de você aí de casa toda quarta-feira sobre direitos trabalhistas. Só mesmo com muito bem informado aí você pode reivindicar os seus direitos. Temos várias perguntas já aqui, mas você também pode mandar a sua pergunta pelo 2111 7000. Boa tarde, Dr. Turola, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Boa tarde. Eu começo com a pergunta da Wanda, do Jardim Hipódromo. Ela tem uma filha de 41 anos que tem paralisia cerebral. O INSS colocou a filha como titular. Hoje ela divide a pensão então com a mãe, né? A mãe hoje é dependente dessa filha. Ela está preocupada caso aconteça alguma coisa com a filha, se ela vai receber ou não a pensão. Qual que é o procedimento que ela deve tomar? Olha, se a pensão está sendo paga para as duas, na falta de uma, fica inteiramente para a outra automaticamente. Então você recebe, mãe, junto com a filha, metade de cada uma. Então, na falta de uma, seja qual for, a outra fica com a totalidade do benefício. Então, pode ficar tranquila, Wanda, né? Tem também o Edilson. Ele pergunta o seguinte: há 12 anos, ou melhor, há 18 anos, contribuiu com o salário comercial. Mas há 10 anos ele contribui com R$2.000 e faltam 7 anos para se aposentar. Ele quer saber se compensa dobrar o valor da contribuição. A pergunta do Edilson, muito obrigada. Olha, mais 7 anos, Edilson, convém você ir aumentando, né? Não precisa dobrar, mas vai aumentando aos poucos aí, que isso vai resultar positivamente no cálculo do benefício, viu? Hoje, se fosse calcular, pegaria todos os valores desde 94, não é? Quando você for se aposentar, também serão aí muitos valores e quanto maiores forem, no final, claro que ajuda. Então vale a pena, mas por enquanto não precisa dobrar esse valor. Dobrar, não digo dobrar, mas melhora, vai melhorando aos poucos. Tá aí então a dica para o Edilson que mandou a pergunta para a gente. Olha, tem aqui o Will também, ele diz o seguinte, que foi dispensado da empresa e até agora não recebeu a rescisão e fundo de garantia com a multa. A empresa propõe um parcelamento em 6 vezes, alegando que não tem como cumprir o prazo menor e também não homologou a carteira até o momento. Saiu dia 7/2 e se não aceitar o parcelamento e entrar na justiça, qual será o prazo desse processo para adquirir o que é de direito? Ou se é mais fácil ele aceitar mesmo o parcelamento, o que ele deve, que atitude tomar, né? Olha, eu vou dar um conselho para você na prática, viu? Se a gente for falar de lei, eu vou ter que dizer que a empresa está totalmente errada, que você tem toda a razão, que a justiça está aí para isso, né? Mas uma resposta prática para a atualidade e aqui para a nossa cidade de Rio Claro, né? E a nossa região também, que envolve a Vara do Trabalho de Rio Claro. Se você não aceitar o acordo, entrar na justiça, a primeira audiência será marcada para junho, no mínimo, para junho. Né? Se você aceitar o acordo, até junho você já recebeu aí umas 3 parcelas. Né? Feita a audiência, poderá ser feito um acordo. E a pessoa vai propor para você lá na audiência da mesma forma. Vai querer parcelar em 6 vezes dali para frente. Né? E muitas das vezes, olha, com todo respeito te digo, a própria justiça vai dizer para você, aceita. De modo que, vamos dizer que você não aceite, daí espera-se uma sentença. Demora daqui a 1 ano para ter uma sentença. Isso que é difícil, né? Se a lei já é favorável numa situação como essa, não ter o parcelamento. Aí chega lá num processo, aí vão sugerir isso? Vão sugerir o parcelamento. E eu digo mais ainda, vamos dizer que haja uma sentença. Pode haver até um acórdão do tribunal, seja do tribunal que for. Na hora que tiver a conta homologada, existe um artigo na lei que possibilita a empresa pagar 30% como primeira parcela e o restante dividir em 6 vezes. Isso é uma autorização legal. Né? Legal, então, artigo 745. O melhor caminho seria aceitar mesmo, para ter menos dor de cabeça. Aceita o acordo. Agora eu digo uma coisa só para você, hein? Aceita o acordo, depois você entra na justiça. Pede multa, pede diferença, outras coisas que compensam. E aí tem possibilidade de ganho? Tem. Agora, no caso aqui, 6 vezes o parcelamento, que ele tem que ficar atento é se vão pagar tudo certinho no sentido de ter o cálculo certo, né? Sim, vai ter o valor, né? Faz-se a conta para não ter o prejuízo. Olha, tem a Patrícia aqui do Arco-Íris, ela ficou afastada do trabalho por um problema no braço, não conseguiu receber o seguro-desemprego porque o governo disse que está devendo. Que medida ela pode tomar? Olha, se você tem algum débito com o Ministério do Trabalho por seguro-desemprego recebido, às vezes indevidamente, enquanto você não saldar essa dívida, você não estará desimpedida para receber nenhum outro benefício de seguro-desemprego. Então, o conselho que eu dou é o seguinte, está devendo mesmo? Acerta para depois ser habilitado. Agora, se não estiver devendo, entra com recurso no Ministério do Trabalho.
Olha, ação imediata nesta terça-feira, recebendo aqui o advogado trabalhista, Dr. Turola, respondendo a sua pergunta de casa. Pode mandar a pergunta 2111-7000 para a gente. Olha, tem a pergunta também da Marlene Villanova. Os patrões deram 20 dias de férias em janeiro, mas ela não recebeu nesses dias. Isso é correto? Não é correto. Férias, veja bem, férias legais, 30 dias antes tem que dar o chamado aviso prévio de férias, né? Daqui a 30 dias vai entrar de férias. Quando faltarem 2 dias para entrar em férias, tem que pagar. O pagamento é efetuado antecipadamente. Não é para essa de entrar em férias, não receber nada, receber só depois. Isso está errado. Quem não recebe as férias antecipadamente tem direito depois até de requerer um recebimento aí em dobro. E o que ela pode fazer, então, nesse caso? Tentar negociar também para ver que se sai esse dinheiro? Olha, ela vai acabar recebendo, porque na hora do pagamento eles vão pagar. Mas anota isso direitinho, né? Se você sair da empresa aí, que não passe muitos anos, você vai poder reclamar essa irregularidade. Doutor, falando um pouquinho dessa questão de reclamar, do trabalhador reclamar, a gente já falou em outros momentos, muitas pessoas ainda têm medo, né, de reivindicar os seus direitos porque acha que vai ser prejudicado num outro emprego lá na frente. Isso acontece muito ainda? O novo patrão, ele dá importância para isso? Olha, infelizmente acontece, viu? Infelizmente. Existem alguns segmentos, né? A gente não vai falar aqui, claro, quais segmentos, nem empresas, nem coisa desse tipo, mas existem sim segmentos que fazem aí como dizer assim, um monitoramento. Será que esse que está pretendendo trabalhar na minha empresa, será que ele reclamou da empresa que ele saiu? Aí liga lá, pergunta, às vezes tem informação correta, às vezes não. Que existe essa questão? Existe. Mas se ficar provado que a empresa da qual você saiu deu má informação ou da empresa que você está entrando, quis saber se você fez ou não, tem ou não reclamação trabalhista, isso vai dar direito a uma ação de danos morais contra essas empresas. Tá certo. Olha, a Ana da Vila Indaiá, ela entrou com ação trabalhista e ganhou. Recebeu somente uma parte do valor estipulado pela juíza. Qual procedimento deve tomar para receber o restante, inclusive o fundo de garantia que não foi depositado? Aí tem que fazer a execução. E é claro que às vezes acontece, tem processo que até a pessoa não recebe nada, né? Isso mesmo sendo determinado? Mesmo determinado pela justiça. Ganha o processo, se a empresa não tiver com o que pagar, não paga, né? Mas só neste caso, se ela justificar que não tem como pagar. Então, o que deve ser feito? Se a empresa, pessoa jurídica, não tem com o que pagar, então tem que fazer aí uma desconsideração da pessoa jurídica e passar a dívida para as pessoas físicas dos sócios. E daí, então, executar contra o sócio, pessoa física, cada um deles. Tá certo. A Daiane do Consolação, ela foi mandada embora da empresa e ela quer saber o seguinte, se toda a empresa a porcentagem é de 40% ou se varia esse valor. E se essa porcentagem é paga em cima do fundo de garantia, mais rescisão ou só em cima do fundo de garantia? Só em cima do fundo de garantia. Agora veja só, a empresa ela tem que pagar a multa no valor de 50%. 10% ficam para o governo. 40% é que é liberado para o trabalhador. Mas o cálculo é sobre o valor do FGTS. Tá certo, tem a pergunta aqui da Adriana, do Jardim Novo 1. Ela trabalha como doméstica, tem férias vencidas, o patrão não pagou o salário, não recolheu o INSS, ela tem registro, ela o processou por um registro de 4 anos, sem recolhimento. Tem que ir no Ministério do Trabalho? O que ela deve fazer, a Adriana do Jardim Novo 1? Não, se você, Adriana, já tem o processo trabalhista na Justiça do Trabalho, fica tranquila, né? Ali na Justiça mesmo, o juiz vai tomar todas as providências para que essas situações sejam regularizadas, viu? Tá certo, doutor Turola. Tem muitas outras perguntas que a gente vai respondendo ao longo dos programas, porque o pessoal participa bastante, tem bastante dúvida também, mas eu agradeço hoje a sua participação e espero o senhor na próxima semana. Até a próxima semana, se Deus quiser. Boa tarde. Olha, ação imediata volta amanhã, mas não sai daí, continue na programação da TV Claré, porque vem aí o Direto da Redação com Poliana Ribeiro. Eu volto amanhã, se Deus quiser. Um beijo para você e até lá.